por que vocês acham que o empresário, por exemplo, antes deles investirem em tráfego pago, eles têm que entender como funciona? Porque 99% dos empresários não tem estrutura nenhuma. Você, empresário, internalize o máximo que você puder da área de conteúdo. Tenha pessoas ali dentro do marketing produzindo conteúdos para vocês. Não ache que é fazer um ou outro postzinho por semana e que é uma coisa fácil, simples ou qualquer um faz. E para você, empresário que está nos ouvindo aqui, talvez está pensando em fazer tráfego pago, né? O que seria mais importante? É saber da estratégia. Mais importante do que tráfego pago é saber comunicar para o público certo, o público-alvo. Mais importante do que tráfego pago é saber se você está vendendo, se você está tendo lucro. Todo empresário precisa entender que as pessoas que trabalham com você têm que compactuar com a sua cultura. Se a pessoa não gostar do ambiente, não gostar da forma que você trabalha, você pode contratar qualquer pessoa que não vai funcionar. Sejam muito bem-vindos ao Titãs Arena, um podcast feito de empresário para empresário. Meu nome é Karina Domingues, eu sou sócia fundadora do Grupo Arena Empresarial. E eu sou Jefferson Santos, sócio fundador do Grupo Arena Empresarial. Isso aí. E hoje aqui a gente convidou para participar aqui desse nosso segundo episódio do nosso podcast, duas sócias que são mãe e são filhas, a Giane e a Milena, proprietárias da JN Turismo, para que elas possam aí, estão na arena dos negócios, batalhando todo santo dia também, há 12 anos aí, né, nos seus negócios, e conheço elas há muitos anos e tenho uma bagagem muito boa aqui para poder trazer para nós aqui no nosso podcast, para compartilhar aí com você, empresário que está buscando crescer, está buscando aí se desenvolver para conseguir ter mais lucro e liberdade. Primeiramente, Giane e Milena, obrigado por vocês aí aceitarem o nosso convite, tá aqui com a gente gravando esse super podcast com um tema que maravilhoso. Eu que agradeço estar aqui, é um prazer sempre que puder compartilhar essa nossa experiência, né, depois de tantos anos que a gente se conhece, e mostrar um pouco pro pessoal como que é a vida de mãe e filha aí trabalhando juntos, né, na empresa, no dia a dia, na vida, né, então eu que agradeço. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. A Milena, gente, vou contar já para vocês aqui. Eu sabia que você ia falar. Elas participaram de um grupo de consultoria que a gente faz aqui empresarial para reestruturar as empresas e tal. E a Milena, eu sempre chamava ela da bonequinha da turma, porque ela fala assim, é toda meiguinha, toda... Uma gracinha, gente. Maravilhosas elas. E a gente escolheu aqui o tema para gente trazer aqui em roda, né, discutir, conversar e debater aqui um pouco sobre a sua empresa tem história, mas não vende, os erros de comunicação que te deixam invisível. Para a gente começar esse contexto aqui, Giane e Milena, tem muitos empresários que eu vejo confundirem reputação com marketing. E aí, com isso, eles acabam dando uma desculpa que não preciso fazer marketing porque a minha reputação é boa, né? Vocês aí com 12 anos de história, teve algum momento em que vocês perceberam que só a reputação não fazia a empresa ir para frente? Sim. A gente veio da pandemia, né? Que foi um momento muito difícil. E o que levantou a gente foi a reputação. Quando a gente voltou a trabalhar, foi a nossa reputação, nosso nome, que deu aquela levantada. Só que chegou um momento que a gente olhava e falava, tá faltando alguma coisa. Não é o que a gente quer. A gente tem a procura, mas a gente não tá sabendo se comunicar com quem ainda não conhece o nosso trabalho. Como que a gente vai se comunicar? Como que a gente vai mostrar? Então, a gente sentia muito essa falta. E a gente começou a buscar algumas alternativas, mas não era ainda... A gente não sabia o caminho ainda. E assim, diante dessas alternativas, assim, você falou que vocês vieram, né, da pandemia porque vocês tiveram que se reconstruir, Sim. Né, setor de turismo, vocês vendem passagens, pacotes aéreos, né, terrestres, viagens, Isso. passeios e tudo mais, né? Vocês devem ter sofrido um baque. Muito. E o mundo mudou, né? O mundo depois da pandemia, até a pandemia, era um.
o mundo depois da pandemia, as pessoas pensam diferente. A maioria das pessoas vê hoje a vida de outra forma. E o que a gente queria era mostrar o nosso novo formato de trabalhar, a nossa nova, né, como a gente tinha se regenerado, na verdade, daquele momento difícil para as pessoas. E uma coisa que a gente não conseguia fazer antes era mostrar o nosso trabalho, o quão era bom o nosso trabalho, diferenciado, a experiência que nós queríamos passar. Então, essa foi, assim, a maior dificuldade era como que eu mostro isso para as pessoas, que elas possam enxergar em nós algo diferente do mercado que está aí fazendo, né, de todos os preços e valores e de todos os jeitos. Mas quem é eu? O que eu quero mostrar para o mercado? É por isso que a gente procurou fazer uma autoanálise da onde a gente estava errando ali para conseguir fazer os consertos que precisavam. Então, nessa volta da pandemia, vocês sentiram que tinha mudado, Sim. né? Vocês estavam voltando, tiveram ali uma queda no negócio, Isso. né? Sim. Setor de Sim. turismo, eu acho que Foi parou. mais afetado, Nós né? ficamos É. 3 anos parados, não praticamente. teve quem, talvez, ali, talvez sobreviveu. Ou, né, sobreviveu é porque Sim. já estava, né, já segurou as pontas ali, ou demitiu a equipe e tudo mais, só para Isso. manter o mínimo, esperando a volta, né? Exato, Sim. exato. Mas aí vocês passaram por esse período, retomaram, vocês sentiram que o mercado estava diferente, Sim. Sim. as pessoas não exato. compravam compravam a mesma coisa, mas era diferente Eu sempre do que era penso, antes. olha, hoje você compra tudo na palma da sua mão. E eu te pergunto, por que você vai comprar de alguém, vai se deslocar ou vai fazer alguma coisa ali, se você pode fazer tudo pela palma da mão? Tem que valer a pena. E aí eu preciso mostrar que o meu serviço vale a pena a pessoa comprar de uma agência e não da internet. Vale a pena você comprar um aéreo da agência, de um pacote aéreo. Vale a pena você comprar um rodoviário de uma agência credenciada, de uma agência que tem ali um suporte para você. O que é o atendimento? Como você é tratado nos lugares, como você é atendido. Então, o nosso atendimento, a gente tenta ser o mais humano possível, né? Trazer essa humanidade para as pessoas. As pessoas hoje não compram mais um produto. Elas compram a cara de quem está atrás do produto, uma experiência. Ninguém mais hoje comprar produto, a gente compra cimento, mas a gente compra cimento para construir um lar, né? Ou ali para aumentar a coisa. Então, isso para mim foi uma virada de chave para procurar ajuda na questão do marketing. Né? A Milena também veio. E uma coisa é que o nosso carro-chefe, ele é a viagem rodoviária. E quando você fala em excursão, as pessoas têm aquele medo terrível, que é muita gente num quarto, muita gente no ônibus, uma bagunça, tudo. E aí a gente começou a notar que as pessoas queriam viver uma experiência, porque o custo-benefício de viajar em grupo é maior, mas o conforto também tem que ser legal a ela fazer uma viagem individual. Então a gente começou a personalizar os nossos pacotes, cada vez mais. Só que aí a gente estava personalizando e não estava conseguindo mostrar para as pessoas o que a gente oferecia. Vocês tinham, então, talvez ali uma dificuldade de competir com o preço que o pessoal tinha ali no, Sim, no exatamente. digital. A pessoa entrava no site, pesquisava várias e várias Exato. coisas. Mas, assim, esse processo, por exemplo, que vocês fizeram aqui, a gente está agora no mês de julho, né, indo para agosto. Vocês fizeram agora esse processo em março, né, até maio ali comigo aqui, presencialmente e tudo mais. Só que lá na pandemia em 2020, até vocês chegarem aqui, eu quero, né, descobrir aqui, cavar aqui o que vocês fizeram para conseguir sobreviver, né? O que vocês, na verdade, fizeram ali para se reestruturar, que agora a gente, né, reestruturou várias outras coisas, mas nesse tempo, como que vocês romperam esse desafio de competir com o pessoal da internet e vocês ali com essa outra experiência diferente que vocês não conseguiam mostrar tanto? Como que vocês fizeram? A princípio, eu até brinco assim, né? As pessoas acharam que a gente estava parado durante a pandemia. Durante a pandemia, eu estudei muito
tanto eu e a Milena, todo o mercado, o que que vai acontecer, o que que vai estar projetado, porque agora o mercado está digital, então ele está muito rápido. Antigamente você fazia se preparava para 5, 10 anos, hoje é para meses. E a gente começou a estudar sobre como que as pessoas iam reagir depois da pandemia, logo depois cursos e mais cursos e tentar aprender o máximo, ver o que que realmente a gente queria entregar para o mercado, porque é uma coisa que eu falo muito, nós precisamos ser original, né? Então, buscar isso, o que que a gente precisava entregar para o mercado, que estava faltando, na verdade, que a gente precisava trazer isso. Aí as primeiras soluções que a gente achou, quando a gente voltou, foi pegar uma agência de marketing e começar com influencers, para começar a rodar a nossa marca de novo na cidade. Porque quem conhecia a gente sabia que ela estava acontecendo, mas quem não conhecia nunca tinha nem visto. Então, no começo, como a gente estava voltando, eu brinco muito que uma coisa é você começar do zero. Nós estávamos começando abaixo de zero. Então, a gente tinha que, além de todo o marketing, que tinha que fazer a venda fluir, a gente ainda tinha todo o passado para resolver, que a pandemia resultou. Então, aí a gente começou com agência de marketing, com influencer, e foi indo. Só que aí cada vez que a gente estudava mais, a gente via que a gente ainda não estava acertando 100%. Faltava alguma coisa. E eu acho que esse faltar que eu falo é de conseguir se comunicar direto com a pessoa, de gerar emoção, de gerar gatilhos, né? Gerar emoção, ela sentir a experiência mesmo, porque a vitrine ali, ela vai se interessar pela data, pelo destino, mas ela saber o que ela vai sentir na viagem, acho que foi aonde a gente foi moldando e foi vendo que a gente precisava mudar. É uma sacada muito boa, hein? Porque como vocês vendem o pacote de turísticos, né? A pessoa pode comprar ou por uma dor, né, uma necessidade, ou por um desejo. Normalmente ela vai comprar mais pelo desejo, em querer isso, né, desejar algo. E essa questão de ter essa experiência realmente é uma sacada grande. Que vai a gente fez diferenciar. um vídeo há um tempo atrás e o começo do vídeo fala: você merece um momento só seu. Já veio muita gente falar pra mim assim: nossa, quando eu vi aquele vídeo, eu sabia que era pra mim, eu mereço essa viagem. Então, foi isso que a gente começou a ver que faltava. E aí, Sem querer, querendo, vocês usaram um gatilho de identificação, fazendo aquela pessoa... Sem nem saber o que era gatilho. Eu sabia, é igual eu falo... De identificação e de imaginação também junto. Muitas vezes na mentoria, assim, você falava algumas coisas, eu falava, era isso, mas eu não sabia o nome. Aí você não sabia replicar também. Exatamente. Aí eu ficava, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Aí eu falava pra minha mãe, como que a gente vai fazer? Aí a gente montava alguns roteiros, algumas coisas na cabeça, assim, e fazia. Aí a gente via, deu certo, deu 3 curtidas a mais do que as outras, então tá indo. E aí a gente começou a ver que o nosso perfil começou a crescer, orgânico. Agora que a gente começou a investir um pouco em tráfego, mas muito pouco ainda, mas foi tudo orgânico. A gente cresceu em, acho que 2 anos, 5 mil seguidores todos orgânicos. E assim, não só seguidor, porque não são só números, mas engajamento. As pessoas gostam de acompanhar o perfil, a gente conseguiu gerar um relacionamento. Esses dias até eu tava na rua e uma menina pegou e falou comigo assim: quando eu vejo stories, eu já sei até o que você vai falar. Daí eu tava falando pros meninos do marketing: agora eu tenho até um bordão. Porque pra mim era muito difícil essa questão de... também é uma coisa que veio da pandemia de ter que pôr a minha cara, ter que aparecer. E aí, quando os meninos do marketing vieram pra agência, eles falaram assim: você tem que pôr a sua cara, é o seu negócio, você e a sua mãe têm que aparecer. E eu falava assim, eu não. Eu aparecer no Instagram, ficar gravando videozinho, capaz. Hoje, eles falam, temos tais vídeos pra gravar. Bora, vambora. E assim, tem dado resultados. As pessoas gostam de ver a cara, de saber quem que tá por trás, o que a pessoa tá fazendo. Porque a gente lida com sonhos, né? E o por trás muito disso daí, né? A psicologia por trás, por exemplo, um pouco do Instagram,
é que lá é uma ferramenta de entretenimento. Então, as pessoas, elas entram para passar tempo, Sim, elas entram para se sim. divertir, entram Ver para... coisas bonitas, né? Ver coisas que chamam atenção. Elas não entram, por exemplo, para comprar nada, né? Exato. E aí, quando a gente cria uma estratégia ali de comunicação nossa, né? Que tem gente que faz isso sem ter técnica também, tem gente que vê os outros fazendo, tem gente que acha que Zé é blogueirinho, você fazendo Instagram e tudo mais. Mas assim, quando a gente primeiro entende o que é o comportamento do consumidor, o que ele pensa ao comprar, a gente tem muito mais chance de pensar em a gente conectar aquilo ali com o que ele está pensando, com o que vai de encontro, né? Já faz a estratégia certa, né? O Exato. primeiro ponto... E um ponto muito importante é saber o que tá fazendo também, né? Porque tem a questão de, tipo assim, vou gravar pra internet. Mas se você gravar qualquer coisa, você só vai perder seu tempo. Foi o que a gente começou a notar. Você tem que ter estratégia, você tem que ter alinhamento do que você quer, do que o público quer, qual que é o propósito que você quer passar, qual que é o seu público. Você realmente conhece o seu público? Olha, elas estão afiadas, Sim. hein, Jefferson? E ainda, Então... além de perder tempo, pode dar o efeito ao Ao contrário. contrário, Pode. exatamente. Pode queimar e a pessoa não querer mais te seguir, nem te ouvir, Exatamente. né? Aí, às vezes, tem gente que pensa em conteúdo, tá viralizando, isso aqui tá na onda, pega e vai naquilo ali, né? Numa sorte lá, ou azar, viraliza, traz um monte de seguidor pro perfil ali que não tem interesse no Exato. produto ali e viraliza do jeito errado. A gente teve uma experiência antes da pandemia, na época do Facebook ainda. A gente teve uma ideia de fazer um sorteio do Beto Carreiro de Dia dos Namorados no Facebook e viralizou. A gente teve, acho que em 2 horas, 30 mil curtidas. A gente perdeu um dia de serviço porque só chegava a notificação. E aí tomou uma proporção gigantesca que a gente não conseguia controlar. Perdemos o controle. Participou Total. gente do Brasil inteiro. Hoje, por exemplo, o nosso engajamento no Facebook é baixíssimo. Porque tem gente de Pernambuco, gente de Manaus, gente do Rio Grande do Sul, que pra nós não faz muito sentido. Alguns pacotes eu consigo atender essa pessoa? Consigo. Mas quem eu quero atingir, muitas vezes não atinge. Então, você pegou uma fatia do público ali que estava fora do seu público-alvo. Exatamente. Exatamente, eu tive números. Mas aí, na hora de entregar o que eu realmente precisava para fazer a venda, eu entregava para pessoas aleatórias. E uma coisa que eu acho muito importante, assim, a empresa ser a extensão do que realmente você pensa. Por quê? Porque aí você não vai fazer um marketing em cima, mas eu sou diferente, eu vou fazer isso. Não, tem que ser real. Porque, por exemplo, nós como pessoa. Então, não adianta eu vir aqui de uma forma e ser na vida não ser compatível. Uma coisa que nós sempre falamos, o que a gente... tem coisas que às vezes a pessoa chega... olha, vamos fazer assim, mas não combina comigo. Não é a minha pessoa. Então, não sabe, contradiz o que você trabalha. Então, você tem que ser assim, opa, como que eu penso sobre isso? O que eu acho? Qual que são, né, as minhas convicções e fazer um marketing em cima daquilo, uma coisa correta. Não para você ganhar seguidor e depois não existir nada, aí não desmorona. Então, o negócio tem que ser pautado no que realmente você acredita, realmente no que é o seu propósito de vida, que é o propósito da sua empresa. Você tem que ser mais do que só aquela torre de marketing que aparece. Porque tudo que cresce, ele precisa ter raízes, né? Eu sempre brinco até, eu falo assim, gente, eu sou lá do Rio Bom, né? Sempre falo isso, porque eu acho que a gente não pode perder a nossa essência, né? Hoje a gente está aqui porque a gente se encontrou na vida lá atrás e a gente construiu Há muitos anos, né, Giane? Há muitos que ano era? anos. 2014? Eu acredito que sim, que eu não tinha nem o Davi. É. E aí, o que acontece? Quando a gente precisava de ajuda, a gente procurou alguém que a gente sabia que tinha um caminho, né? Que tinha uma história para contar, aquela pessoa que você conhecia, né? Então, por isso que eu sempre falo, você tem que fazer o marketing, mas aquela coisa sincera, aquela coisa certa, não é só jogar
conversa lá na internet e deixar, vou conquistar, quanto tempo, Tem né? que vender a verdade, Vender né? a Por verdade, trás a disso, né? verdade. Sim. Mas indo, né, nesse ponto para finalizar da psicologia ali por trás do Instagram, né? As pessoas elas entram lá para tomar tempo, né? Para entretenimento e tudo mais. E aí quando a gente entende através de técnica do comportamento do nosso público, do nosso cliente ali alvo, né? Que a gente está buscando, nada, né, mais, vamos falar, nada mais fácil do que você, de fato, ali, construir uma jornada em cima disso. Por exemplo, né, vou usar aqui o exemplo de vocês. Vocês vieram por uma conta, né, por uma situação que a gente já teve no passado ali, em relacionamento, de ter prestado serviço para vocês, ter dado tudo certo e tudo mais. E aí a gente se desencontrou por um tempo, até perto, acho que pouco do período da pandemia, né, Sim. tudo mais. E passou um tempo, vocês queriam contratar, por exemplo, uma empresa para fazer tráfego pago. E aí, de Isso. repente, né, lembraram que nós da agência, aparecia um vídeo, vocês estavam falando com outra agência, aparecia um vídeo e tudo mais. Aí eu descobri agora há pouco, gente, antes da gente gravar, que a Giane maratonou todos os nossos Exato. podcasts que nós tivemos com a agência e tudo, não sabia. Eu pensava, maratono. quem que vai assistir? Nos meus finais de semana, eu sempre vejo coisas de empresa. Ela me No manda meu o dia tempo. inteiro coisa do Instagram. João eu- Adib, aqueles grandes sou fã do empresários, João ela me Adib. manda o tempo todo. E assim, eu acho que não tem como você crescer sem aprender. Porque o mundo está girando muito rápido e nós precisamos buscar aprendizado. Mas buscar aprendizado com pessoas que realmente faz. Não adianta quando nós chegamos aqui, a gente veio porque a gente não entendia, nós estávamos nesse impasse, a gente descobriu que não era só fazer o tráfego pago. E aí, eles Na verdade, viajam. você deu um boom na nossa cabeça, né? Que você falou Deixa eu assim. contar para vocês, pessoal. Elas chegaram aqui, né? E não é assim, a gente só vou contar a história para contextualizar, não é forçando para querer vender e tudo mais, mas eu acho que é importante vocês ficarem atentos, porque o que aconteceu com elas pode estar acontecendo com vocês, né? Elas iam perder muito dinheiro mesmo. Estamos falando aí pelo menos uns Muito. 60 mil reais. Isso, em pouco né? tempo, né? Em pouco tempo. E aí eu vou contar para vocês o que a gente fez, né? Elas vieram atrás do serviço de tráfego, né? Quem nos conhece sabe que nós temos a parte da agência. E aí eu fiz 2 perguntas para elas. A primeira foi se elas entendiam como funcionava o tráfego pago. E elas falaram, mais ou menos, né? E a outra se elas sabiam quanto elas deveriam investir em tráfego pago, né? De acordo com a meta que elas tinham. E elas disseram para mim que não sabiam. E estavam cotando, né, com uma outra agência e tudo mais, enfim, para fazer o serviço. Estava quase com o contrato assinado, pelo que eu me lembro. Sim. De repente apareceu um anúncio meu, remarketing funciona, gente. Tem um remarketing aí. Você nunca sabe quando que vai acontecer isso. E aí apareceu, vocês lembraram de nós, né, chamaram a gente ali, marcamos a reunião. Fiz essa pergunta, né, ali para vocês e eu sempre falo que empresário que não entende como funciona o tráfego pago, a última coisa que ele deve fazer é fazer o tráfego pago. Ele deve primeiro buscar o conhecimento para entender como funciona a ferramenta e como que ele vai ligar ela no negócio dela, ela na estratégia ali do negócio dela para fazer aquilo ali dar dinheiro. Porque, infelizmente, nesse mercado de agências, muitas pessoas estão vendendo um mundo cor-de-rosa para as pessoas. Né? O pessoal só vira e fala para as pessoas, você precisa começar a fazer tráfego pago, você tem que começar. Você tem que começar? Você tem. Mas, às vezes, nem é tanto desse jeito. Né? Ou, às vezes, não estão sem estratégia, não estão sem você ali entender de fato. Poxa, mas, ok, eu vou investir isso daqui, mas como que eu vou conseguir metrificar? Como que eu vou conseguir medir que aquilo ali está me retornando em vendas em algum outro lado, né? Sem contar que tráfego pago não é só você colocar anúncio que vai vender. Você precisa ter outras estratégias, que a gente vai falar aqui da parte comercial, né? Como que vocês estruturaram, se desenvolveram ali, para o que vocês fizeram para ter mais resultado, é isso que eu quero que vocês compartilhem com a audiência. Mas você precisa ali ter uma parte, falando do lado de vendas da empresa, da parte comercial, preparada para que esse tráfego pago aí dê retorno para você, senão você vai jogar dinheiro fora, você vai jogar dinheiro no lixo, e a maior parte das pessoas que vendem esse serviço
Não vão falar para vocês, né? E aqui a gente costuma ser bem assim, vamos falar, direto com, né, com os clientes. A gente costuma, eu costumo brincar, né? Que eu aperto pelo menos a mão de uns 60% dos nossos clientes presencialmente, dos que são aqui da região. Eu não consigo, quando eu vejo uma situação do empresário, ele precisa daquilo, mas não é o momento, ele precisa de outra coisa que a gente consegue ajudar a direcionar. Eu não vendo, por exemplo, igual foi no caso de vocês, o tráfego pago, porque vocês podem ter muito mais resultado que vocês já estão tendo, investindo bem pouco, né, que vocês acabaram de falar, só que vocês podem ter muito mais estruturando o negócio, entendendo como que vocês vão trabalhar, principalmente a comunicação, para que aquilo ali retorne em dinheiro, retorne em ROI para vocês, em retorno sobre investimento, né? Sim. Então, eu lembro que vocês me contaram esses dias, encontrei a Giane ali numa loja, ela falou para mim que vocês mudaram, né, em cima de todo esse processo. Daí eu consegui Exato. convencer, né, só para finalizar esse ponto, consegui convencer elas que elas precisavam primeiro estudar, né? E não é estudar, só vir aqui e fazer uma aula. Era fazer um processo aqui que a gente tem de consultoria empresarial para reestruturar a empresa, para poder, quem está perdido no digital, quem não sabe ainda como estruturar, né, o seu negócio, ou não se estruturou antes para poder aproveitar e ter mais resultado, a gente tem aqui um programa nós de consultoria, se você quiser, vamos deixar no link aqui, né, aproveitando, já que estamos falando, né, Jefferson? Aproveitando, se você quiser participar aí de alguma das nossas turmas aí, você pode Eu se falo pra inscrever. todo mundo. Todo mundo que pergunta, eu nós falo. falamos. Eu falo, gente, vocês têm que fazer. Mas fala assim, de forma assim, bem nua e cru, né, porque vocês estão na minha frente, mas por que vocês acham que o empresário, por exemplo, antes deles investirem em tráfego pago, eles têm que entender como funciona? Porque 99% dos empresários não tem estrutura nenhuma. Tem só um sonho e a coragem. Olha E só. fé. E fé. Eu falo muito que para ser empresário tem que ter fé e estômago, né? Porque a gente eita atrás de vixe. Mas eu lembro que um dia, num das mentorias, você estava apresentando, acho que alguma coisa de atendimento. E aí você falou assim, como é que vocês fazem o atendimento? Eu falei assim, eu coloco na mão de Deus e deixo ele agir. Eu não tinha nada, não tinha processos nenhum. Como é que eu cobro um funcionário meu do atendimento tá ruim, se eu não passei nada pra ele? Eu falei, ó, vende, se vira aí. Não é assim que as coisas funcionam. Só que ninguém tem essa visão. Aí quando você escuta outra pessoa falando, você fala, caramba, como eu não pensei nisso? Então, é muitos detalhes que vai vendo. E acho que um ponto muito importante também, voltando em questão de público-alvo, é você saber quem é o seu público-alvo. Acho que fez muita diferença pra gente. E também, assim, não querer abraçar o mundo. Saber quem é o meu perfil, é esse que eu vou atingir, é esse que eu quero atender. Porque às vezes você começa, não, eu quero, por exemplo, nosso público maior é família. Eu quero o jovem, eu quero o idoso, eu quero a família, eu quero o casal solteiro. Quando vê, você não consegue atingir ninguém, porque daí você não consegue direcionar o conteúdo para ninguém. Aí ninguém se identifica com aquilo, fica um negócio meio solto. Então, pra gente também foi muito importante identificar quem eram nossos clientes, quais eram os clientes que a gente queria atender, a forma que a gente queria se relacionar com eles, acho que foi muito importante também. E assim, às vezes você fala assim, mas eu já estudo, mas é contínuo. E uma mentoria, para gente que não tem tempo de ficar lá nos livros, acessando artigos, fazendo, é excelente, porque são uma injeção. Além de tudo, nós fizemos a mentoria compartilhada com outros empresários, às vezes é uma coisa assim, o outro empresário está falando e você vê que a situação dele é igual à sua. E é um ramo totalmente diferente, E né? aí você consegue ter ali uns insights que conseguem te ajudar. Olha, lá dá para fazer assim. Ele faz desse jeito. Às vezes para ele não funciona, mas no meu setor vai funcionar. Então, não é só vir e assistir a mentoria e acabou. Não é só ler o livro, fechar o livro e coisa. A mentoria, ela funciona todos os dias, porque fica na cabeça, porque é muita informação, assim, colocado para você, explicado, detalhado, para você entender o processo que você precisa fazer. Eu achei, assim, foi uma virada de chave mesmo para nós. Hoje, nós vamos fazer qualquer coisa na agência. Nós paramos para ver se
o que a gente vai fazer se identifica com o nosso público e nós trabalhamos muito assim, será que realmente estamos no caminho certo? Fazemos esse cuidado todo dia, né, com a empresa, olhamos o nosso marketing, está indo para esse lado, vamos aqui, ó, porque assim, nós sempre falamos, mas você lembra aquele dia que a Karina falou isso? Entendeu? Então, tipo assim, fica na cabeça da gente, você divide com outras pessoas aqueles momentos que às vezes você pensa assim, ah, não, mas isso não vai dar. E dá certo, porque o simples bem feito dá muito certo. A E aí, questão do marketing mesmo, eu lembro que você falou um dia, acho que foi até na apresentação, você falou assim, qual é a experiência que você tem? Ah, eu tenho tanto. Quando você tinha 1 ano de empresa, você tinha qual experiência? Ah, não tinha nada. E aí você vai jogar na mão de uma agência de marketing, Esse alguma daí eu fiz coisa? uma jogada É. com vocês, eu vou ensinar vocês, pessoal. Tem um negócio que a gente usa em comunicação, em venda, em qualquer coisa que você queira ali se comunicar e transmitir algo para a pessoa, né? Existe uma coisa que se chama gatilho do medo. O que é o gatilho do medo? Ele é um gatilho em que você consegue, de alguma forma, com as suas palavras, fazer o cliente ter uma sensação de medo se ele tomar uma decisão diferente daquela ali que você está tentando direcionar. Isso é psicologia aplicada, né? Você não pode usar, por exemplo, um gatilho desse para enganar as pessoas. Você tem que fazer para ser real, né? O que eu tinha feito aqui com elas, né, para poder convencê-las que antes de elas investirem, elas precisavam, né, entender como funcionava, entender como integrar aquilo ali no negócio delas. Elas tinham cotado ali como agência, estava quase assinando o contrato, e eu já sabia que por preço eu não ia brigar, né? Quem me conhece, não brigo por preço, né? Quem quiser aqui, a gente vai ser, né, vai acabar nos escolhendo aqui por vários outros motivos, né? Várias outras ali benefícios que a gente tem aqui na empresa, mas eu sabia que se eu fosse olhar por preço na hora, né, ali no momento da reunião, eu podia perder. Então, o que eu fiz? E sem contar que eu ia oferecer uma consultoria ali para elas antes de vender o tráfego pago. E aí eu perguntei para elas se elas conheciam quem que era o pessoal da agência e tudo mais. Elas falaram, a gente conhece. São 2 rapazes. E eu lembro exatamente, né, quando vocês me contaram, que eu sempre conto essa história para as pessoas. Eram 2 rapazes. Um deles trabalha no marketing de uma empresa e o outro está mexendo com isso faz 2 anos. Quando a Giane me falou isso daí, pessoal, o que eu fiz? Eu trouxe, né, à tona de um jeito, mesma coisa que ela falou, mas de um jeito diferente. Quando ela falou para mim, um deles trabalha no marketing de uma empresa, o que significava? Ela estava contratando uma agência que ia trabalhar para ela no marketing, no tráfego, só que uma dessas pessoas trabalhava de bico, né? É um outro negócio que a pessoa está tentando montar para conseguir ganhar o dinheiro e tudo mais. Mas de certa forma é um bico, porque o principal da pessoa é o CLT dela ali, né? E aí eu, de forma ali bem estratégica, eu soltei para elas, então um trabalha de bico. Aí eu vi a Giane, né, olhando para cima e pensando, né, que eu fiz soar e realmente isso daí para ativar esse gatilho, para ela pensar, poxa, eu estou contratando alguém que faz bico no que eu estou, né, contratando. Não soa bem isso, né? E aí eu me lembro que você falou que a outra pessoa está mexendo com isso faz 2 anos. Pode ser que o rapaz falou para vocês, né? Eu não sei quem é, vocês até me falaram na época, mas não lembro. E tá tudo bem, gente, não estamos falando mal de ninguém aqui. Eu só acho que é uma questão de posicionamento, né? A gente, quando nós somos empresários que a gente está mais à frente do negócio, a gente tem que buscar por pessoas que estão mais na frente, né? Tem pessoas que às vezes não vão conseguir contratar um serviço tão especialista ali no começo, né? Faz parte, tá tudo bem. Só que você que é empresário tem que ficar esperto, porque você vai perder dinheiro também se você não ficar. E aí, com outra que ela falou para mim que estava mexendo com isso faz 2 anos, eu peguei e joguei uma outra invertida para ela. Eu perguntei, Giane, quantos anos você tem no teu negócio? Como Giane, JN Turismo e tudo mais. Daí ela abriu a boca para falar, cheia, tenho 12 anos de negócio. Eu falei, tá, ok. Quando a Giane tinha 2 anos de Giane como empresária, que vendia as viagens, o quanto a Giane entendia do negócio e do serviço, do produto que ela vendia. Você lembra o que você me falou, Giane? Muito pouco, né? Muito pouco. Ela falou exatamente isso daí para mim. Aí, o que eu usei de forma ali bem cirúrgica? Eu falei, ok, então você tem 12 anos de negócio,
A pessoa que você está quase fechando o contrato tem 2 anos, é a Giane, quando era 2 anos atrás. Então, eu lembro de ter falado para vocês, não estou Foi isso desprezando o mesmo. serviço da pessoa, mas ela está começando. Exato. Vocês não estão começando. Aí eu falei, vocês não são amadores. Vocês não podem jogar com quem está começando. Porque se vocês estão aqui e querem crescer mais, quem está aqui não vai fazer vocês saírem daqui ali para cima. E essa foi uma jogada, foi um gatilho do medo que eu ativei ali durante, né, essa Sim. reunião com a gente para conseguir ter argumentos, Sim. né, que é parte da persuasão aqui, comunicação, tudo, para poder fazer vocês refletirem, né? Por que que eu falo que a gente não pode mentir ou enganar? Porque quanto mais verdade você traz para o negócio e mais transparência, você consegue fazer primeiro com que a pessoa perceba que realmente aquilo é verdadeiro, porque vocês escutando, vocês, né, todo mundo aqui tem um racional para poder, os neurônios para poder, nossa, será que ela está me enganando? É verdade, tem sentido, Sim. né? E a outra coisa é porque a verdade vende mais do que qualquer outra coisa. Exato. Isso eu acredito muito. E uma das coisas, assim, até hoje eu lembro daquele dia que a gente fechou com vocês, nós fomos embora. Meu, será que nós fizemos certo? Só que hoje, uma das coisas que me chamou a atenção é que até então nós ficamos preocupados com o valor. Ah, mas por que a gente não vai fechar com o valor? Ah, mas o nosso preço está tanto. E hoje eu entendi o meu trabalho hoje a nível de Brasil, porque não é a nível só do Paraná, porque nós pesquisamos isso. É exclusivo. Quem viaja comigo, ele viaja por uma experiência. Nós tivemos agora, a semana passada, em Gramado, que as pessoas que não fecharam comigo, elas mandavam mensagem querendo fechar a próxima, porque tinha se arrependido de fechar. Porque aí a gente mostrou, conseguiu passar para os clientes qual que é aquela experiência de viver aqueles dias. E hoje nós trabalhamos, eu busco entender mais o meu público, né? Eles também entendem a gente, né, no marketing, mostrar realmente quem que é a gente, o que a gente faz. Nosso trabalho de inclusão hoje, graças a Deus, que eu lutava tanto para ter, às vezes eu pensava assim, ai, mas ninguém vai ligar para isso, né? Mas aí tanta gente manda mensagem, olha, eu tenho diagnóstico tal, e vem falar com a gente. E aí, será que por isso que eu tenho que entregar uma coisa real e aquela experiência que o cliente espera da minha agência. Então, às vezes, a gente faz as coisas, eu vou fazer de qualquer jeito. Não. Com você, a gente aprende o passo a passo, mas aprende também ser assim, tem que ser real. A gente tem que vender a nossa verdade. Não adianta fazer marketing e depois chegar, é igual a loja, vende, olha, blusas tanto, chega lá, não tem nada. Então, você tem que estar ali sempre pensando, o que eu vou fazer hoje tem que ser compatível para daqui 10 anos eu reencontrar essas pessoas e elas confiar no meu trabalho. Né? Mostrar um marketing de verdade, do que acontece real. Toda empresa tem situações, né? E nós que trabalhamos com turismo, nós temos N situações, porque o meu serviço bem feito depende de vários outros serviços. Só que a parte da agência tem que ser sempre correta, fazer o máximo que a gente pode para a gente conseguir mostrar no marketing essa situação. E eu já fiquei curioso aqui, Giane. Já ficou. O Jefferson tá quietinho, gente. 3 mulheres contra 1. Ele tá quietinho mesmo. O pessoal aqui também já deve querer saber, né? Qual que é o Instagram de vocês para assistir ali os seus conteúdos? É @JN Turismo. E lá é possível adquirir esses pacotes, comprar as Tudo, viagens, tudo? Lá a gente mostra tanto os nossos programas, que a gente tem esse programa para pessoas PCDs, que é um programa que a gente está trabalhando ainda, estruturando ele, mas que tem tido um retorno muito legal, né? Sim. Tem os pacotes, tem dicas, tem informações, eu sou suspeita para falar porque eu tô apaixonada por ele, mas a gente tem trabalhado muito nele. Mas ele tá bem bonito. Agora que a gente tá mudando toda a identidade dele, tem muita coisa nova pra vir. E, assim, hoje a gente participa de vários programas também, até do governo do estado, né, Mi? Como o nosso público, tem muitas mulheres que viajam sozinhas, nós participamos do Viajante Viaja Mais Paraná, sempre confundo aqui, mas são recursos que eu já fazia,
desde que eu comecei, porque sempre foi eu e a Milena, né? Então, nós já fazíamos, mas nós não conseguíamos mostrar no marketing que a gente tinha um protocolo para mulheres que viajavam sozinha. Hoje, a gente consegue mostrar isso já para o marketing, para fazer isso. Então, muita coisa legal. Nós já fazíamos há muito tempo e não mostrava no marketing. A nossa maior dificuldade sempre foi isso, saber como mostrar o nosso serviço. E o que vocês tiveram, assim, de mais sacada que eu, né, imagino que foi nesse processo que a gente reestruturou, né, vários processos aí, principalmente do marketing. Se vocês fossem me falar 3 pontos que foram as maiores viradas de chave de vocês, como que vocês faziam, o que vocês conseguiram estruturar que deu mais resultado? Mostrar o antes e o depois para o pessoal poder aprender aí também. A gente alinhou o marketing e as vendas, porque não adianta você ter um marketing excelente e a pessoa chegar no WhatsApp e ter um atendimento horrível. E a gente tinha um atendimento horrível, eu reconheço. Ele ainda tá se estruturando, mas assim, já mudou 100%. Hoje o nosso atendimento tá totalmente diferente. Mudar o marketing e as vendas. O que mais? Valores, nós não se preocupamos com quanto o concorrente está vendendo a dele. Nós sabemos quanto custa o nosso pacote, nós sabemos a experiência que a gente mostra para os nossos clientes. E assim, nós não nos preocupamos com, olha, tá fazendo? Beleza, para ele funciona, mas para mim não funciona. Conhecemos o nosso cliente. Sabe? Eu acho que foi quando você E o nosso marketing também, os meninos que estão hoje, eles entraram de cabeça. Vocês estão agora com a equipe interna. Isso, aí, interna. gente, ó, escutem, só pega essa daqui, ó, corta pra mim. Você, empresário, não delegue conteúdos para fora. Internalize o máximo que você puder da área de conteúdo. Tenha pessoas ali dentro do marketing produzindo conteúdos para vocês. Não ache que é fazer um ou outro postzinho por semana e que é uma coisa fácil, simples ou qualquer um faz. Tem estratégia. Quem aplica isso no seu negócio, quem estuda, quem entende disso daí, coloca uma pessoa ali certa, tem muito mais resultado do que qualquer outro que não está fazendo isso daí. Então, pega essa dica e volta aí para a Milena. Quando eles começaram a fazer pra gente, a gente foi fazer uma reunião, ele veio com o tablet dele. Eu tenho alguns pontos pra gente conversar. E começou. Isso aqui tá errado, isso aqui tá errado. Vocês não respondem comentário, vocês demoram 3 dias pra responder direct. Isso aqui tá... Ele fez uma lista de tanta coisa que tava errada. Falei, meu Deus, como é que eu vou corrigir? Aí começamos a corrigir, fomos corrigindo. E eu acho muito legal neles que assim, eu tenho a ideia. Eu falo, eu preciso fazer esse conteúdo. Esses tempos mesmo a minha mãe foi num evento e teve um gatilho lá, teve um insight, ela pegou e falou assim, vamos fazer um conteúdo desse que vai dar. Aí eu mandei pra ele, falei, a gente precisa fazer assim. Ele já vem com tudo pronto. E eles já te falam a forma que você tem que falar, a forma que você tem que reagir, tudo. Só que eu sei o caminho, isso que é muito importante, saber o caminho que você quer ir. Porque se às vezes ele fala assim, vamos fazer tal coisa. Não, isso aqui não tem nada a ver. E agora tá bem mais gostoso, porque eles estão começando a viajar mais, então eles estão conhecendo cada vez mais o nosso trabalho, então eles já sabem o que a gente tem que mostrar. Então a gente, assim, praticamente só faz o que eles mandam. Agora eles já pegaram a veia do que vocês precisam. Exatamente. E uma coisa legal que eu acho que todo empresário precisa entender que as pessoas que trabalham com você têm que compactuar com a sua cultura. Por quê? Se a pessoa não gostar do ambiente, não gostar da forma que você trabalha, você pode contratar qualquer pessoa que não vai funcionar. Aquela pessoa que está ali para fazer o seu marketing, para te ajudar a pensar, a te orientar, ela precisa compactuar com tudo aquilo que você acredita para sua empresa, tanto em qualquer ramo. Nós precisamos, até falo que aqui em Apucarana eu sou vendedora há muitos anos, então eu acho que assim, algumas empresas não conseguiram passar a pandemia, que a gente sabe que empresas antigas. Por quê? Porque não conseguiram ver que as pessoas mudaram.
E hoje, você precisa que essas pessoas que mudaram o pensamento esteja com você, mas que você também tenha evoluído tanto que ela evoluiu, né? Então, acho que isso é uma chave, assim, que todos precisam compactuar Até ali. quando a gente abriu a agência física, né? Que a gente abriu, vai fazer um ano agora. A gente estava com a ideia de que ia ser só um ponto físico, que as pessoas não iriam mais lá por conta de comprar na internet, da praticidade. E todo dia tem gente na agência, as Todos pessoas os vão dias. sempre. Então a gente começou a entender que as pessoas ainda vão sim, as pessoas gostam do contato presencial, da confiança, porque eu sempre falo, a gente vende um papel, né? A pessoa vai lá e leva embora um papel só. Então a gente tem que saber mostrar, saber se comunicar, pra ela saber realmente que ela tá comprando um sonho. Porque dali da agência, às vezes, ela sai muitas vezes só com o papel na mão. E ela só vai entender o nosso trabalho quando chegar nas viagens. E aí, o que que acontece? A nossa dificuldade era mostrar a viagem acontecer antes dela realmente acontecer ali a experiência. E aí, o que vocês fizeram com isso? Nós aprendemos com a Karina como fazer o funil de vendas, tratar o nosso cliente, mostrar realmente, apresentar o nosso pacote, como vale a pena E aí a gente viajar colocou com a os meninos gente. pra viajar. Eles E vão aí, vocês viajam. levam os Isso. meninos do conteúdo, Isso. eles fazem vídeos, vocês Exato. postam nos stories, capta Isso. vídeo para mandar no WhatsApp para essa Exato. pessoa quando tá gerando Pra fazer orçamento. chamada, pra Exato. tudo. Pra- Por exemplo, pra Gramado, a gente mandou uma influencer. E aí, o menino do marketing foi só pra gravar para as próximas viagens que vão vir. Então, dele, não teve conteúdo nenhum postado durante a viagem. Agora que a gente vai usar o conteúdo pra começar a postar. E qualquer viagem que nós fazemos, nós investimos nela para o depois. Porque, igual a gente comentou aqui, tudo é o que a gente errou naquela viagem. Porque cada grupo é de um jeito. Às vezes você pensa que vai sair de uma forma e sai de outra. Nós analisamos, eles analisam o que podia melhorar na viagem. Eu sempre né? gosto do feedback dos clientes e do pessoal que vai pra trabalhar. Pra Exato. gente alinhar e ver o que realmente dá pra mudar e o que não tem como. Então, a gente vai alinhando. Exato. Nós fazemos sempre, olha, pega dos clientes e vê o que tá ali E melhor. o nosso marketing, eles caminham muito com as vendas. Então, é eles que controlam como que tá o atendimento. Normalmente, principalmente no Instagram, que é o que eles conseguem olhar sempre, eles mandam, tá demorando pra responder. Esse aqui ficou de mandar roteiro e não mandou. Eles são bravos. Faz reunião para chamar atenção, porque que não vendeu, quantos leads entrou O e não- marketing cobra o vendas. Cobra vendas. E Só eles que coisa mandam- mais linda, Jefferson. Ele quer Olha fazer, só. eles Tô fazem, Uhum. eles, por exemplo, nós fizemos uma campanha de Dia dos Namorados. Ele quer saber quantos leads vieram daquela campanha, quanto for convertido em venda e se valeu a pena ou não, para no próximo ano nós termos as métricas desse ano, pra gente saber se realmente vale investir nessa campanha ou não. Aí, ó, empresário, e você? Você tem esses números, você tem isso daí mapeado, você tem essa estrutura aí feita aí para o teu negócio. Se você, por acaso, não tiver, você tem a oportunidade aí de passar por um programa nosso aqui, programa vale de super alta a pena. capacitação empresarial. A gente tem aqui uma oferta exclusiva para você que está assistindo aqui esse podcast para poder fazer o nosso programa Arena Empresarial, que é uma imersão de 3 dias comigo e com o patrão aqui para aplicar aí processos, gestão de pessoas, de produtos aí para você conseguir vender mais, ter mais lucro e liberdade. São 3 dias que você vai poder passar aqui presencialmente com a gente aqui na Arena. Mais de 27 horas de conteúdo e o mais importante, é prática e você vai aplicar inteligência artificial aí no seu negócio para poder ter mais resultado. Então, se você quiser, vai estar aparecendo aqui em algum lugar um QR Code para você fazer a leitura. No link aqui, na legenda aqui desse vídeo, você vai ter o link para poder se cadastrar e participar de uma das nossas imersões. Show de bola! E para você, empresário que está nos ouvindo aqui e que talvez está pensando em fazer tráfego pago, né? Vocês já devem ter pego várias dicas aqui. Porque tráfego pago, o que seria mais importante? É saber da estratégia. Mais importante do que tráfego pago é saber comunicar para o público certo, o público-alvo. Mais importante do que tráfego pago é saber se você está vendendo, se você está tendo lucro.
mais importante do que tráfego pago é você vender e passar essa experiência para o seu cliente e já pensar na recompra. Mais importante do que tráfego pago é alinhar o marketing com a venda. Ou seja, tem várias estratégias que é importante, conhecer do funil de vendas, saber o que você precisa para poder aumentar esse ticket médio e conseguir ter mais lucro, não ficar apenas na primeira venda e assim por diante. E essa imersão que a Karina comentou é para desenvolver estratégias como a da Giane e da Milena e você conseguir crescer e prosperar cada vez mais no seu negócio e com resultados expressivos, que é o caso delas. E a Jane disse ali numa horinha que vale a pena, gente. Vale Vale. super a pena, porque você precisa aprender a delegar o que você para os vendedores, para o setor de vendas. Porque se você não souber como que é tratar um lead, você pode investir o que você quiser e não vai funcionar. Porque eles chegam e não é vendido. Então, chega 1000 leads num dia, mas você não sabe tratar o lead, fazer o funil de vendas, o que acontece? Vão todos embora e com eles o seu rico dinheirinho suado. Então, tem que aprender a fazer ali a estratégia de marketing junto com o funil de vendas para conseguir captar realmente vendas. E essa questão das vendas, eu sempre falava que vendas é dom, né? Falava, não, a pessoa nasceu, eu sempre dava o exemplo da minha mãe, não, nasceu para vender. Eu não vendo, eu não sei vender, não é para mim. Agora, eu não perco venda. E eu falo todo dia. Gatilho atrás de gatilho. Eu falo todo dia dentro da agência. Eu falo, gente, venda é técnica. Agora, eu olho todos os dias, todos os atendimentos e dou feedback para os meninos, tanto bons quanto ruins, do que eles acertaram e do que eles erraram. Esses dias, né, essa semana, o menino novo que entrou, ele não tem nem um mês, né? Ele conseguiu fazer uma venda que é em prospecção, que a gente manda mensagem e tal. Ele ficou 12 dias conversando com a pessoa. 12 dias. Eu falei pra ele, Matheus, parabéns, porque se fosse eu, já tinha abandonado. A técnica das 5 E vezes já foi. E porque eu tenho uma técnica... Fez um monte de follow-up. Eu tenho o follow-up, nosso é 5 atendimentos. Se no quinto a pessoa não deu nenhum retorno, a gente põe ele de lado. Se no terceiro dia ele responde não, a gente descarta. Se ele dá qualquer interesse, a gente volta pro dia 1. Então, enquanto ele tá respondendo, dando a entender que ele tem interesse, a gente volta no dia 1 sempre. E aí, todo dia ele voltava no dia 1. Aí a pessoa falava, essa data não, esse voo não. Já tava 12 dias, eu falei, Matheus do céu, você tá perdendo tempo, cara. E ele firme. A hora que ele vendeu, eu olhava na cara dele, ele tava desse tamanho, assim, ele não tava se aguentando. Aí ele falava, viu, eu falei que eu ia vender. E só que ele não só vendeu os voos, não só aí vendeu ele vendeu vendeu passeios, vendeu tudo. Não, ele fez um pacote, assim, completo pra pessoa. excelente. E usando o que a gente tem passado para eles. Sabe, as técnicas e é muito legal porque eles também vê assim o resultado, né? Do processo ali acontecendo. E a questão da IA também, todo mundo fala assim, a IA é só digitar lá que ela fala. Mas se você não saber o que você fala para a IA, você dá um tiro no seu pé. Tudo você precisa personalizar, não é? Tudo você precisa ser original ali, desde começar um processo, para você não se perder. E na inteligência artificial é assim também. Se você alimentar ela de uma coisa hoje, amanhã você alimenta ela com outra coisa, ela vai estar uma bagunça e você precisa entender ela e ela precisa te entender. Você vai usar ela somente como uma ferramenta para te ajudar. Mas ela precisa ter a mesma... Para ela te ajudar, você precisa saber o que você pede para ela. Exato. Não é só, eu quero um roteiro. Ela vai te dar, mas esse roteiro é funcional? Eu criei vai uma atingir frase, o meu público, né? Eu criei uma frase que eu falo que antes da inteligência artificial vem a inteligência humana. Sim, exato. Que não substitui. Embora ela seja mais inteligente do que nós, porque ela pensa, ela raciocina numa velocidade que para nós é humanamente possível. Porém, para que ela possa trabalhar para nós
né, ocupar ali funções, cargos, né, reduzir ali serviços e fazer muito mais rápido, o que a gente precisa fazer é dar contexto para ela. Exato. Você precisa de uma tarefa, você que tem que dar todo o contexto para ela em volta, né, do que acontece, para que ela seja mais assertiva ali. Se você dá um contexto raso, ela vai te trazer uma resposta rasa, mas se você der um contexto ali para ela mais estruturado, aí que você explica tudo aquilo, principalmente, né, o desafio nosso, acho que em tudo, como pessoas, é comunicação, é você conseguir tirar tudo que está aqui, igual vocês falaram, tem que tirar tudo que a gente sabe que tem de benefício aqui nas viagens, E não para conseguia. transmitir mais para o cliente, a gente tinha dificuldade, né? Para isso Exato. existem técnicas, e os gatilhos para mim, é um dos caminhos mais fáceis Sim. aí de mesmo uma pessoa que não tenha nascido com o dom das vendas, conseguir entender e dominar isso daí para poder aplicar no negócio, né? Mas a gente precisa de toda forma, né? Embora, por exemplo, aqui a gente usa a inteligência artificial até para analisar campanhas de tráfego. Só que se você não sabe perguntar, se você não sabe como ela funciona, não tem inteligência artificial, gente. Não. Não. A inteligência artificial, ela pode ser o teu melhor funcionário, mais barato, que não falta, que não erra, que não tem atestado, mas você precisa saber como funciona, né? Para saber como Precisa. funciona, empresário tem que estudar. Eu sempre Tem. falo também, Tem. eu até fiz um post esses dias lá na minha rede social, 13 anos de empresária e 13 conselhos, né, que eu dou. Dois deles foi empresário que enriquece estuda marketing e empresário que enriquece estuda vendas. Não tem mais esse negócio do empresário, mas eu não entendo de marketing, tem que contratar. Se você faz isso, meu amigo, você vai perder muito dinheiro. Ou, aliás, você vai deixar de ganhar muito dinheiro porque a pessoa que você vai contratar não vai fazer o que você precisa e da forma como você poderia crescer muito mais. Até porque ela não entende a sua empresa. Você tem que fazer o contexto. Sim. né? Exatamente. Ela não entende a sua empresa. É necessário que você tenha ali toda a forma que você quer passar para o público, qual que é o público que eu vou atingir. Você tem que ficar lá diariamente até aquelas pessoas pegar a sua cultura, você precisa dar o passo a passo para a pessoa. Né? E até na IA também é assim, o passo a passo dela, ela precisa ir entendendo como que você Esses faz. dias nós fomos criar uma campanha lá, e aí eu comecei a falar o que era para digitar, para colocar na IA. Daí um dos meninos falou assim, nossa, mas vai ser esse texto todo? Eu falei, faz que vai dar certo. E aí foi um prompt gigantesco, mas que no Uhum. final ela entregou exatamente o que eu queria. Quanto Bem mais isso estrutura, mesmo. melhor né? E aí, você que é empresário, que está sentindo aí que está desestruturado, que talvez precisa de um pouco disso daqui que a Jeane e a Milena estão compartilhando aqui com vocês, vai aparecer aqui na tela, eu vou pedir para o pessoal colocar aí na edição, é uma imagem de um cérebro artificial. É um cérebro artificial que a gente cria aqui para as empresas, os nossos programas aqui de capacitação empresarial. Se você gostaria de ter todas essas informações para que você possa usar a IA de uma forma mais inteligente, para que você possa fazer com que a IA te dê mais lucro, porque na verdade ela dá, né? Quando Sim. vocês, por exemplo, Exato. vão pensar em fazer vamos falar de uma coisa simples, um vídeo para o Instagram. Ao invés de você ficar lá quebrando a cabeça um por um, você já tem toda a estrutura ali de como aquele vídeo deve começar, o que tem que ter, né, como que ele tem que finalizar, e ela te entrega roteiros ali em minutos, coisas que talvez você pagaria muito dinheiro por isso, não ficaria tão bom quanto você tendo aquilo ali muito bem estruturado, muito bem respaldado. E também, se você fosse fazer, demoraria também muito tempo. Tempo Então, é se dinheiro. você quer aprender a criar esse cérebro artificial que está aparecendo aqui para você no cantinho da tela, clica no botão que está aparecendo aqui no link, né, do nosso programa aqui, Arena Empresarial, ou se não, pedir para os meninos deixar também um QR Code aqui na tela para você poder participar, né, e aprender não só sobre negócios, mas aprender aí com inteligência artificial como aplicar e fazer ela te dar mais lucro, reduzir teu tempo aí de serviço e te dar mais liberdade também aí no negócio. E o segredo também, pessoal, é você ter tudo documentado. Porque a empresa precisa ter os processos documentados, a estrutura, a missão, visão, valores, saber quando um vendedor entra, o que ele precisa fazer, como que é o atendimento, como que é a jornada em que o cliente, que é esse lead, ele tem que passar, a experiência que ele precisa ter, em que momento que ele precisa
ser acionado para ter uma nova recompra, e tudo isso daí é processo. E se você tem isso documentado, fica mais claro para as pessoas que trabalham com você entender, você mesmo entender, e também na hora de jogar isso para IA, já vira um contexto. Então, quando você precisa solicitar uma informação ali para gerar alguma postagem, um conteúdo de uma copy, você pode pegar o contexto de toda essa inteligência do cérebro e fazer sua solicitação em cima. E isso ajuda a economizar muito tempo e criar todo esse contexto personalizado da empresa, que vira a inteligência da empresa. Isso aí, excelente. E para a gente já ir partindo aqui para o nosso final, parece que foi rápido, né? O Jefferson aqui hoje ficou... Perdeu, né? 3 contra 1. Mas assim, vamos falar do que é mais importante no negócio, né? Quando a gente faz o investimento, quando a gente faz, né, qualquer situação ali dentro do negócio, seja numa ferramenta, numa consultoria, num treinamento, num funcionário, né, num equipamento, a gente quer ter mais lucro. Né? Diante assim do que vocês compartilharam ali, que vocês mudaram, estratégia de comunicação, que vocês aprenderam a mostrar melhor o que era a experiência da viagem ali para o cliente, para que vocês pudessem vender mais, o que isso daí refletiu nesse ano em lucro para vocês? O que mudou dentro do negócio? Olha, eu acredito que assim, no meu setor, principalmente para nós, trabalhamos com bastante praias. Maio, junho e julho seria meses, assim, muito difícil de vendas. Era o comum. Eram meses muito ruins. Muito ruins mesmo. Hoje, a gente pode dizer para você que desses 13 anos, né? 12, 13 anos que a gente está, foi os 3 melhores meses que a gente passou de baixa temporada. A gente até comentou que se a gente não tivesse feito a mentoria, a gente estava perdido, porque todo mundo que a gente conversava falava assim, que mês é esse? Esse mês precisa acabar, que mês horrível. E pra gente, assim, não foi fácil, lógico, mas passamos bem. E uma outra coisa, nós não tínhamos o ano passado, porque a gente tem um cronograma anual. Esse cronograma é praticamente agora... Em outubro, até outubro, nós precisamos desenhar o cronograma da baixa temporada. Porque a alta temporada vai acontecer, as demandas vão aumentar 100%, mas nós precisamos trabalhar a baixa temporada. E a gente não entendia isso. Nós deixávamos para fazer nosso marketing em cima, sabe? Em cima daquilo. Então, muita gente já poderia estar fazendo. Hoje a gente sabe aonde a gente vai para o ano que vem ser melhor que esse ano, porque nós tivemos que fazer tudo muito rápido. Então, hoje a gente está mais tranquilo, pensando no ano que vem, já com uma estrutura bem melhor do que esse ano, que foi difícil, mas comparado aos outros anos, a gente conseguiu atingir nossos objetivos e as metas dos 3 meses mais difíceis do ano. E hoje, em questão de lucro, assim, a gente está conseguindo reinvestir muito mais na agência. Porque, assim, no nosso espaço físico, a gente tem 1 ano. Então, a gente ainda está numa fase de reinvestir. Então, a gente conseguiu reinvestir muita coisa esse ano, fazer muita coisa legal. Criar novos roteiros, que são roteiros que nós precisamos investir neles. Por exemplo, o Gramado mesmo. E a gente conseguiu fazer viagens muito bacanas. Vem aí mais 2 roteiros, porque aí a gente acabou identificando que a gente tem um público que posso usar outros tipos de roteiro, fazer outros tipos de roteiro com eles, entendeu? Porque tem capacidade de pagamento, tem capacidade para passear mais. Nossa, o dia que a gente fez o ticket médio dos nossos clientes, fez um boom na nossa cabeça. Porque na nossa cabeça a gente achava assim, tem pacotes que são caros, que não dá. E aí quando a gente fez... Você já pensava em caro antes de vender. Antes de vender. Aí quando a gente fez o ticket médio... A viagem era super tranquila, fazia super sentido vender a viagem. E outra coisa, nós não apostamos mais, uma coisa que foi na mentoria que a gente descobriu ali sentadinho, que a gente não aposta naquilo que não é nosso cliente. O que a gente fazia? A gente via o preço do concorrente, aí a gente queria criar roteiro em cima do preço do concorrente para ficar mais fácil competir.
Mas não é isso que a pessoa precisa. A pessoa precisa entender, saber o ticket médio do cliente dela, para ela montar roteiros em cima do cliente dela. Não do cliente, por exemplo, eu vejo uma... Não, mas aquela pessoa trabalha com outro público, sabe? É o que a Milena falou, que é atirar para todo lado. Não. Então, o que acontece? Na mentoria, nós descobrimos assim, olha, o nosso ticket médio é esse e nós vamos começar a trabalhar em cima desse ticket médio. Montar roteiros em cima desse ticket médio, fazer viagens em cima desse público. E aí não adianta a gente fazer estratégia de marketing em cima de um público que não é nosso. E aí Vocês corriam o risco de baixar o ticket médio à toa. E no final das contas faturar menos, lucrar menos. Exatamente. E depois não saber onde que era o erro. Ou não vender. Ou não vender. Que era o que mais acontecia. Toda vez que nós fazíamos pacotes com valores mais baixos, a gente não vendia. E aí eu falava, mas se era o preço, por que não vende? O que tá faltando? Se o serviço é o mesmo, o que tá faltando? E aí a gente começou a ver. E hoje a gente tem algo muito legal, que a gente não tem mais cliente que entra em contato e... vou ver e nunca mais aparece. Às vezes ele demora 1 mês, 2 meses, porque não é o momento de compra dele. Mas ele volta. Ele entendeu e nós estamos falando para aquele cliente. Então, uma da coisa que eu acho que valeu super a pena a mentoria foi essas descobertas. Que a gente... igual eu falo para ela, mas eu estudei tanto e não via coisas assim que parece ser simples, mas não tá na nossa cabeça de pôr tudo no papel e aí vamos ver qual que é o ticket médio nosso. A gente, às vezes, empresário assim, quer ir na lógica. Eu sei. Quanto você tem de lucro? 10%. Não, eu sei. Qual que é meu cliente? Eu sei. Só que daí, quando você coloca no papel, você vê que você não sabe nada. Que foi o que aconteceu com a gente. Você sabe quem que é seu cliente? Sei. Na hora de colocar ali, não sabia. Então, aí que você começa a ver. Na mentoria, a gente criou um roteiro para utilizar os gatilhos. Eu falei assim, vai ser meu roteiro teste. A gente... Vamos ver, gente. Eu estudei o roteiro, eu sou turismóloga, né? Então, eu estudei o roteiro. Fui conhecer em Ribeirão Claro, uma ilha. Conheci tudo. Falei pra minha mãe, vamos montar um roteiro para mulheres. Um pacote exclusivo. Era abril. Por conta de ter o feriado prolongado de abril, depois as vendas caíram lá embaixo. Eu falei, eu preciso levantar esse mês e vai ser com esse roteiro. Aí fui, estudei, montei um roteiro de um fim de semana por R$2.000. A minha mãe falava assim, tá caro? Eu acho que não vai. Eu falei, calma, vamos ver. Utilizei gatilhos de escassez e de urgência. E vendi poucas vagas, né? E vendi 35 lugares em um dia. Em um dia! Exato. No último dia do mês de abril. Mas vocês pagaram a consultoria, sobrou dinheiro, Não. E agora você vai fazer isso várias vezes. A consultoria já foi paga faz tempo. Eu cobrei barato demais. Cobrou. Meu Deus, eu cobrei barato demais. Mas foi quando aí... Vai subir, clica no link que vai subir. Mas foi aí que nós entendemos a diferença em vender preço e vender valor. E saber se comunicar. Isso. Caramba. Eu tive que parar o meu dia para conseguir atender todo mundo que queria. Chegou um ponto que eu não sabia se eu tinha mais vaga. Porque não tinha controle. As pessoas ligavam e falavam, ainda tem? Eu falava, vocês pegam um minutinho, porque eu não sei. Você não conseguia nem controlar numa tabela ali. Não. Olha só. E outra coisa também. E foi o nosso primeiro roteiro para esse lugar. A gente nunca nem fez uma viagem para lá, vai ser agora a primeira. Agora vocês estão pensando em outros roteiros. Sim, agora a minha mãe já tá montando alguns roteiros pro ano que vem, então já tá tudo... E aí, eu tinha vontade de fazer vários roteiros que aqui na nossa região não tem e que... são roteiros magníficos para fazer no Brasil, que dá para fazer um custo-benefício muito legal, porque não é... Hoje os ônibus são tudo confortável, e é o formato que a gente vai trabalhar. Você vai entrar num ônibus confortável, você vai tranquilamente, não precisa se preocupar com estrada, chega lá, tem o seu quarto de hotel legal lá para você. No outro dia, o ônibus está lá na porta para buscar você para fazer seus passeios. Eu falava, nossa, mas esses roteiros, por que não vende? Falta de apresentação. A partir da hora que a gente começa a apresentar corretamente e o marketing consegue entender
ali, o que você vai passar para o seu cliente, ele começa a vender. Porque aí, aquelas experiências, as pessoas querem passar. Ninguém viaja a não ser, até mesmo para trabalho, nós queremos buscar uma experiência nova, certo? Quando a gente vai fazer, eu vejo que faz bastante mentoria, curso, né, para se atualizar, estuda, você vai em busca de algo novo. E quem vai tirar férias, nós vamos tirar férias. Aí vamos aonde? Né? Você vai sair da tua casa, então você quer viver algo novo. Então, esse novo que a gente não estava conseguindo mostrar que podia acontecer, que seria uma viagem uau para a pessoa fazer em grupo. Porque os nossos grupos, eu até falo, nossos grupos são grupos, mas são individuais. Porque nós atendemos cada um, nós temos checklist para cada um, para entender o nosso cliente e saber o que ele busca. Então, a partir da hora que a gente começou a entender quem era o nosso público, para quem a gente queria mostrar as nossas viagens, aí tudo está fazendo sentido e faz sentido para nós, faz sentido para o nosso marketing, faz sentido para as vendas. Então, aí que pega, porque não é só, eu vou pôr o tráfego pago, mas que a gente sonhava, porque... Não, nosso sonho era tráfego. Eu falava, não, quero fazer tráfego. Nós achávamos e hoje que o nosso problema assim, não acho nem tão necessário, sim. Sabe, nós achávamos que colocando o tráfego, nós íamos vender mais. Mas não era o tráfego que era importante naquele momento da nossa empresa. E você falou isso um dia na mentoria. Que não que às vezes você não precisa do tráfego. Porque é tanto ajuste necessário dentro de uma empresa, do setor de vendas para o marketing, né? Porque às vezes a gente quer ajustar muito o financeiro, mas quando está vendendo... Mas essas coisas refletem direto no... o financeiro é muito tranquilo. Gente, quando começa a entrar dinheiro, é a coisa mais fácil que tem é fazer o financeiro, vamos dizer assim. O mais difícil acontecer é fazer o dinheiro entrar. Porque aí, a constância daquilo. Exatamente. Então, nós não tínhamos muito essa, mas como apresentar esse pacote, como mostrar. Então, eu acho que assim, quando a cabeça virou a chave, a gente falou, opa, agora a gente entende que está no caminho certo. Porque às vezes você está em busca, vou pagar tanto, vou fazer. Tem pessoas que mandam mensagem, quero fazer isso. Tem algumas coisas, nós não vamos fazer mais. Você já nem quer, vocês estão pulando fora de tráfego pago. Não, tem muitas agências que entram, eu faço bastante também network, e aí as pessoas apresentam. Olha, por tantos reais eu entrego tantos leads. Eu entrego tantas vendas. Eu penso, tá bom, que bom, né? Mas aí eu penso, meu querido, mas será que a empresa que você vai vender está preparada para receber os leads? Porque ela precisa estar preparada. A gente estava extremamente despreparada. Exato. Não, se a gente fizer a conta, né? Vocês iam contratar a agência, 2.000 e pouco por mês? Sim. Isso. Vocês iam colocar quanto em tráfego? Era 4.000 que vocês falaram para mim, não era? Isso. Se a gente colocasse... Eu lembro que vocês falaram que precisava de um vendedor. Vocês duas já não estavam dando conta, né? Isso. Um vendedor aí, CLT, pelo menos uns 4 a 5 mil de custo. Exato. Vamos botar 4 aqui. 10.000 por mês. Isso. Fora o que a gente ia, tipo assim, perder... O tempo de vocês, Sim. em administrar, né? Em fazer reunião com a agência, em falar com o Sim. vendedor e tudo mais. 10.000 por mês. Ia demorar uns 6 meses, no mínimo, Para a gente entender que estava perdendo só dinheiro e tempo. para vocês entenderem que o problema não era tráfego. E nessa época vocês estavam preocupados ali com as vendas, né? Isso. E também com a concorrência, porque Isso. vocês achavam que o concorrente estava anunciando, estava vendendo e vocês não estavam vendendo. Hoje vocês nem se preocupam mais com Não. isso, né? Isso daí é um baita Hoje- insight que eu tive, assim. Hoje o concorrente não... Eu nem sei o que ele tá fazendo, sabe? Eu não tenho tempo de ver. Porque a gente tá tão focado no nosso e sabe exatamente o caminho que a gente quer, que hoje o valor, a outra coisa não afeta tanto. E também para as pessoas que estão nos ouvindo, os empresários que estão tendo esse mesmo problema, que fala que não vende, que a época do ano é ruim e tudo mais, né? A gente consegue ver que Sim. o que talvez está faltando aí é o conhecimento, essa estratégia para poder mudar esse jogo. Eu até vi algo
Eu sou fã do Adib de carteirinha da João CIMED. Adib. Isso. Também gosto muito. E aí, eu acho assim que ele falou uma coisa e é verdade. Gente, não dá pra gente ser empresário no Brasil e pensar assim, ó, inflação em políticas. Por quê? O Brasil, a vida toda, desde que a gente teve inflação, a vida toda a gente teve esses desmandos políticos. Então, nós, empresários, nós temos que pensar a nível de mercado, o que a gente vai fazer para sobreviver. Nós temos que procurar a solução. Não pensar no que vai. Olha, hoje, por exemplo, nós que trabalhamos com cartão, a Selic está lá em cima. Se a gente for pensar nisso, a gente não vai vender. Mas a gente tem que achar estratégia para que o nosso cliente pague, porque ele está sofrendo as mesmas demandas que nós. No nosso setor, o dólar explode. Nossa, a gente já vê, no outro dia o mercado aéreo vai lá em cima. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou parar tudo e falar, não vou fazer mais nada, não vou fazer nenhuma pesquisa, não vou ver o que está dando, o que as pessoas estão pensando. Então, eu acho que as pessoas tem que se preocupar com o externo, sim, porque eu já passei coisa do externo, que foi a pandemia, né? Todo mundo já passou. Tem muitas outras, eu fui para o Rio Grande do Sul e eles tiveram aquelas inundações horríveis que foram afetados, nós fomos afetados por catástrofe. Mas a questão de vendas, eu acredito que assim, de mercado, nós temos que focar no nosso objetivo, focar em volta ali da nossa região, porque se a gente... Não tem como. A nível de Brasil, a gente vai ter N fatores que vai nos ajudar e nos vai prejudicar. Então, eu acho que aprender a lidar com a situação, a chamar a responsabilidade. Ó, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ir atrás de fazer coisas diferentes. Porque é muito fácil você contratar um marketing e mandar para eles. Olha, hoje eu vou divulgar uma viagem, por exemplo. Eu vou divulgar um Beto Carreiro. Sem saber para quem que vai entregar, sem saber o que você quer passar. Gente, você só pediu, tem esse post aqui, patrocina para mim. Exatamente. Essa era a estratégia. Exatamente. Que eu acho que é a estratégia de muita gente, até a gente ter o conhecimento. Não adianta. Você precisa pensar, olha, tá difícil? Tá, mas se eu não investir em capacitação, não dá certo. O caminho não é fácil, mas se você não colocar a cara e entender realmente o seu negócio, não vai. Empresário que estuda, progride, estuda marketing, evolui. que estuda negócios, que estuda vendas, consegue vencer a concorrência, Sim, né? Eu tive um insight, é uma coisa que vocês me vêm falando, né? Vocês me ouviram falando ali no processo da consultoria, que a gente não olha para a concorrência. A gente olha para o cliente. Por quê? Muitas pessoas, né, às vezes no teu mercado aí, tá só olhando para o concorrente, tentando copiar o que é. Só que não olha para aquilo que a Giane falou, não olha lá para o cliente, para as dores, para os problemas que ele está tendo. E ninguém está resolvendo o problema do mercado. Tá todo mundo brigando por preço. Quem olha para concorrente fica para trás, mas quem olha para o cliente vai para frente. Eu até vou te contar um caso, até uma pessoa que me falou, nós temos Réveillon em Balneário Camboriú, 7 dias, 2,399. Aí a pessoa, ela viu eu postando lá, ela foi lá e postou dela. Só que ela é um dia, né? Um dia e uma noite diferente do meu. E postou mais barato que o meu. Só que ela esqueceu de ver que o problema não está em competir com o meu valor. O problema está nela. Porque ela poderia fazer um preço até menor que aquele. Sabe? E foi R$10. Então, essas coisas que eu acho assim que as pessoas estão preocupadas com o que o outro está fazendo, com o que o outro está postando, mas não entende que para ele talvez aquela coisa não funcione para nada, porque está entregando tudo errado. Então, quando a gente aprende, a gente passa a falar, não, eu sei o caminho que eu quero seguir, esse aqui não é o que eu quero, não é para essa pessoa que eu quero falar, é para outra. Então, a gente fica tranquilo e foca no que a gente está interessado em fazer realmente. Nossa, excelente, olha aqui. Que papo, todo hein? Hoje Olha, está uma luta. Tá. O Jefferson hoje teve luta aqui. A gente já está partindo para o final e a gente tem
né, uns rituais que nós fazemos aqui para encerrar o podcast. E o primeiro deles é que eu quero que vocês pensem que agora esse microfone de vocês ele vai alcançar os mais de 22 milhões de empresários que existem aqui no Brasil, e que vocês têm a oportunidade agora de levar uma mensagem para eles, para poder ajudar, né, eles, né, nos seus negócios, né, dentro daquilo que vocês têm experiência, que vocês gostariam que todo empresário soubesse. Que mensagem seria essa que vocês vão compartilhar com a gente? Olha, eu posso dizer para vocês que eu saí do fundo do poço, né? E estou cada dia mais confiante de que a gente está cada dia melhor. Eu vou dizer que a primeira coisa é capacitar-se com pessoas sérias e, assim, procurar entender o seu público. Não tem como a gente vender sem conexão de mercado mais. Eu fui vendedora muitos anos da minha vida, já vendi em vários setores e era totalmente diferente do que é hoje. Hoje eu estou me capacitando cada vez mais para que eu entenda para quem eu quero vender. Porque você precisa entender que você tem que fazer a conexão entre o seu público, o seu marketing e as suas vendas. Porque muitas vezes, como eu ficava em cima do financeiro, pensando que eu estava errando no financeiro. E eu estava errando em entregar conteúdo que não atingia o meu público, não saber prospectar o meu cliente certo. Então, gente, fica aqui a minha mensagem. Capacitação, eu acho que é a chave, aprendizado é a chave para mudar tudo a partir da hora que você começa a reprogramar a sua cabeça, eu digo isso. Porque nós, da minha geração de 40 a mais, é mais analógico, eu sempre falo, essa questão da IA é mais difícil para nós, a questão da digitalização em tudo. Então, gente, mas tudo você aprende. E eu acho que, assim, uma das coisas que mudou a nossa história, para ser sincero, porque eu já posso dizer isso, foi fazer a capacitação aqui com a Karina e o Jefferson. Olha, estamos orgulhosos aqui desse pessoal, hein? Esses daí são os titãs, são realmente. alunas, provaram, são titãs e aqui, estão dominando o mercado. Aplicando as técnicas que a gente aprendeu aqui. E quero mais mentoria, tá? E com certeza vamos fazer muito mais coisas, porque é aquilo que a gente fala. Nós precisamos estar em constante aprendizado, porque hoje o mundo muda muito rápido e a gente precisa entender muito rápido o que está acontecendo no mercado. E às vezes a gente não tem um tempo para ficar sentado lá pesquisando. A gente tira um tempinho e faz uma mentoria que vem aí uma imersão mesmo de sabedoria que aconteceu nas mentorias da Karina. É isso aí, crescer cada vez mais, hein? Exato. Isso aí. E a Milena, qual que é a sua mensagem, Milena? A minha mensagem é acreditar no processo, se dedicar e estudar. Buscar sempre o melhor para o seu negócio, porque eu acho que todo empresário começa no negócio como um sonho. Entra com a cara e com a coragem. Mas não, acho que é mais que isso. Vale a pena estudar, vale a pena conhecer o seu negócio, o seu serviço e se dedicar àquilo. É um processo, mas vale a pena no final, todo processo vale depois. A melhor parte sempre vem. Então, vale se dedicar. Isso aí, pessoal. E, dedicação, foco no processo. Exato. Né? E vai que dá certo. Mas tem que fazer. Tem que fazer. Né? Não é só colocar nas mãos de Deus. E deixar. Deus abençoa. Só que mas tem que fazer também a parte. Tem que ir atrás. É isso mesmo. E no mundo dos negócios, nós precisamos estar sempre alinhado ali a Deus, mas também ao desenvolvimento, à evolução, né? Para tudo girar ali certo dentro da empresa. E eu acho também, assim, que a partir da hora que eu entendi onde era o meu problema, a gente está conseguindo caminhar e vendo, sabe, tudo fluir. A partir da hora que você trava pensando, esse é o meu problema, será que é mesmo? Né? Porque nas mentorias, às vezes naquela semana tinha acontecido várias coisas e a gente achava que aquilo era o problema, e nós chegávamos e não era nada disso. As coisas era que a gente não estava conseguindo passar para o cliente, não estava entendendo nem o nosso cliente.
E aí a gente não consegue vender mesmo. Vender para quem não tá nem aí para você, não tem como mais. Hoje a internet trouxe isso. Você precisa de conexão. No nosso tempo, não. No meu tempo lá que eu vendia atrás, nós não precisava. O cliente entrava na loja, comprava, ia embora, depois ele voltava, às vezes ele te procurava e às vezes não. Hoje não, ele precisa criar uma identidade com você, com a sua empresa. Se ela pode ser uma banquinha, pode ser uma empresa grande, todas caminham do mesmo jeito. Do mesmo jeito que empresas grandiosas não conseguem suportar o tempo, aqui a pequena também não. São diferentes porque exercem coisas, mas no fundo todas têm a mesma coisa, conexão com pessoas. Isso aí, excelente. Que aula, hein, gente? Olha, Isso, uma aula. e dá pra gente perceber que vocês não só falam, vocês praticam isso, Isso né? aí mesmo. Vocês Essa que é a vivem isso, diferença. Sim. né? Diariamente. Exatamente. Né? Nós estamos, assim, alinhando cada dia mais, né, com a nossa equipe, o que a gente quer. Onde a gente quer ter isso bem montado na cabeça. Se eu for por esse caminho, quanto tempo eu vou demorar? Se eu for por esse, quanto tempo eu vou demorar para o meu objetivo? Hoje a gente está construindo o planejamento de 5 anos da agência. Exato. Sendo que há 6 meses atrás... A gente não sabia nem o que a gente ia fazer no próximo A gente mês. parecia um polvo. E elas se completam, né? Uma começa atrás, a outra faz certinho. Porque é verdade, ó. Tão bem Porque a gente alinhada. parecia um polvo, sabe? Com tentáculos tudo quanto assim, é tentando coisa. sobreviver. E hoje a gente já sabe. Tem dias complicados ainda? Tem dias. Tem vendas difíceis, tem momentos que a gente não queria passar. Só que o que acontece? Hoje a gente tem muito clareza de onde a gente vai chegar, o que a gente está fazendo, né? Então, hoje a gente parou de vender a vitrine do Instagram para vender quem realmente a gente é, o que a nossa empresa quer entregar. A pessoa que viaja com a gente, ela já sabe como a gente trabalha. Esses dias, por eu trabalhar com pessoas com deficiência, até uma pessoa me perguntou, mas e aí, os viajantes como reagem? Reagem tudo bem. Nós nunca tivemos problemas assim, porque as pessoas já sabem como a gente trabalha. Então, pessoas que vêm viajar com a gente já têm essa conexão. Olha lá, no grupo dela vai ter pessoas que vai precisar de uma mãozinha aqui, de uma ajudinha ali, uma mãe com uma criança. Então, as pessoas já vêm consciente. E isso a gente só consegue através de conexão. Né? Porque as pessoas, ninguém vai comprar da gente se ela não sabe que pode ser que ela tenha uma criança com uma dificuldade ali no meio, uma pessoa mais idosa que vem junto com a família, que precisa de uma atenção no grupo. Então, esse tipo de coisa que você vai criando uma identidade com o seu público. Né? E eu acho que é fundamental. E o marketing é isso, você se conectar com as pessoas. Eu acho que isso é fundamental no seu marketing. E para acontecer isso, o marketing precisa ser internalizado. É isso, dona Karina? Aprendi isso mesmo, certinho. dona Giane. Fizemos a lição de casa, né? Só que aí. uma outra coisa, você precisa viver isso todos os dias. Não adianta eu fazer a mentoria e guardar na bolsinha e falar. Ou contratar alguém para o marketing, delargar tudo para aquela pessoa. Marketing e vendas tem que todo mundo da empresa, não só quem executa, mas os donos têm que viver marketing e vendas todo dia. E todo o setor da empresa vende, né? A gente tem que falar que vendas é a alma da empresa. Então, todo o setor. Porque, às vezes, a pessoa está tão focada em treinar o vendedor dela, mas esquece que tem outras pessoas ali que também vendem. Então, o que a gente aprendeu é isso. Treinamento de vendedor junto com o marketing. O nosso marketing treina nossos vendedores junto com a gente. Inclusive, eu sou treinada também, porque a Milena me dá muitos puxão de orelha. Porque como eu sou uma pessoa extremamente analógica e eu sou muito... Eu falo pra ela, você tem que dar exemplo. Aí eu pego um atendimento dela e falo, mãe, você errou isso. Mas aí, eu tenho aquilo, porque os meus clientes já me conhecem. E daí tem alguns passos do atendimento que eu tenho que meio que... Senão eles vão achar que eu fiquei muito assim... Não, Giane, eu já sei. Eles falam pra mim, eu já sei. E daí, tipo, não, né? E aí ela briga comigo. Mãe, tem que ter um padrão, mas tem alguns. Eu falei assim, olha, acho que eu vou delegar pro meu celular os meus clientes, porque, assim, são pessoas que já me conhecem há anos. E como eu digo pra vocês, eu sou lá do Rio Bom, então...
Então, eu sou essa pessoa simples aqui, eu sou essa pessoa simples nas minhas viagens, eu sou essa pessoa lá em Rio Bom, em todos os lugares, Marilândia, na minha região, todo mundo me conhece por eu, sabe? Eu vendi já aqui nas lojas aqui de Apucarana, já fui vendedora em todos os lugares, então as pessoas me conhecem. Então, eu não consigo ser um uau diferente daquilo, Mas você vende, né? Jeane? Vem. Então- Não, vende. vende. É uma Então- máquina. Então- Se você vende, É uma máquina. é O processo, importante né? Esse é também no processo. final, né? É, Ali isso também é o mesmo. resultado, né? Exato, é Se isso não mesmo. vendesse, não aceitasse mudar, daí seria Não. algo mais difícil. Ela é né? uma Mas, máquina. Não, mas é o necessário as mudanças, aos pouquinhos a gente vai mudando para que tenha ali um padrão de atendimento com todos, né? Porque as pessoas merecem ser o melhor atendido possível. É isso aí. Isso aí, excelente. Chegamos ao fim, pessoal. E a gente tem o último ritual aqui, Jeane e Milena, que é a gente mandar uma energia para o pessoal aqui que está assistindo, a nossa audiência, fazer aqui um grito de guerra de quem está na arena aqui dos negócios, está vencendo. Eu vou explicar para vocês como que é, vou falar para o Jefferson acompanhar elas para a gente Tá. poder finalizar. Eu vou falar aqui, entramos na arena para, e vocês vão gritar bem forte, vencer. Daí o Tá pessoal, bom, a então. equipe vai soltar uma musiquinha aí de fundo para a gente animar. E vamos lá então. Entramos na arena para... Vencer! Isso aí, É isso aí, pessoal. show de bola.